Vamos começar então nosso estudo deste Shabat, segunda paraxá do ano, por nome Noar. Quem aqui conhece a história de Noar? Levante a mão. Amém? Quase todos, né? Conhece a história de Noar. Bom, esta paraxá, ela está relacionada à história de vida de Noar, a história de vida deste patriarca, o segundo pai da humanidade. Sabemos que o Eterno constituiu a sua humanidade através da história de Adão, mas com o dilúvio ele reinicia esta linhagem, esta humanidade com o nosso patriarca Noé. Bom, essa paraxá, por nome Noar, é o nome do patriarca, mas o significado do nome Noar é consolo, descanso. Então a gente já começa a entender que o Eterno chama o homem para dar descanso, dar consolo. Para muitos o dilúvio foi o fim, mas para alguns foi um recomeço. Amém? Então, o que pode ser um fim na vida do ímpio, pode ser uma nova identidade, um novo começo para você, para a sua vida. Então assim acontece, assim é a nossa história. O fim, se você olhar por um lado, acabou-se uma coisa, mas iniciou outra coisa. Então nós sabemos que para a família de Noar foi uma purificação, porque Noar habitava escondido, a sua família habitava escondida, e de repente o Eterno tirou todos os ímpios, e ali ele começou uma nova história, com uma nova identidade, um novo ciclo para a humanidade. Então a gente percebe que Hashem, ele envia o dilúvio, e o dilúvio é o tema central desta paraxá, para uma purificação. E nós sabemos que o Eterno está prestes a fazer uma nova purificação na face da terra. Amém? Obrigado. Capítulo 6, versículo 9. Vamos iniciar a nossa leitura. Estas são as gerações de Noar. Noar era homem justo e perfeito nas suas gerações. Noar andava com Elohim. Imagine você que o Eterno tinha olhado para a humanidade que existia até então, e ele percebeu que todos os homens da época estavam corrompidos. Ninguém andava mais na justiça. E para quem pensa que naquela época não existia leis, que a lei veio só depois do tempo de Moisés, de Moshe para cá, vocês estão enganados, porque sempre existiu a lei oral. O que era a lei oral? Era a lei que era transmitido de pai para filho. Não havia escrita, não havia uma Bíblia, algo para se seguir, mas os ensinamentos que o seu pai aprendia do seu pai, passava-se para o seu filho para o outro filho, e assim sucessivamente. Então esse tipo de lei é chamado entre os rabinos de lei oral, uma lei transmitida via verbal, né, de pai para filho, porque a palavra diz que Abraão, que foi antes do tempo da lei, a lei esta a qual nós conhecemos, o decálogo, por exemplo, a palavra diz que Abraão era um homem justo e seguia e guardava todos os mandamentos. Como guardava os mandamentos se Abraão veio antes dos mandamentos? Por causa da lei oral, uma lei transmitida de pai para filho. Então, por exemplo, o Shabat, quando o Eterno separa o Shabat no 6º dia da humanidade, entra no Shabat no 7º dia já descansando, aquilo foi passado para Adão foi passando para os seus filhos, e todos tinham noção que o Shabat era um dia de descanso, por mais que não existia uma escrita, algo dizendo, mas pelo aprendizado do pai, o ensinamento para o seu filho, algumas regras foram preservadas. A palavra começa aqui dizendo que Noá era homem justo e reto em suas gerações. A expressão justa é tzedik ou tzedek. Essa expressão tzedek é uma expressão hebraica
que quer dizer que a pessoa está na posição correta, né? No caminho correto. Isso é ser justo, estar na posição correta. Correta segundo os olhos de quem? Do Altíssimo, do Eterno. Então, para que você seja um tzedik, para você ser uma pessoa reta, você tem que estar na posição correta segundo o olhar do Eterno. Nós costumamos a nos comparar com os ímpios para nós sobressairmos, mas isso é errado. A nossa missão não é nos compararmos com os ímpios, mas é nos comparar com a própria palavra do Eterno, porque aqui é dentro da Escritura que você vai saber se você é um tzedik, se você tem andado de forma correta, tem estado na posição certa. Então Noá foi achado como tzedik, como reto. Por isso que essa expressão na minha Bíblia foi traduzido como justo, né? Um homem que não pesa o seu julgar. Um homem que, se a pessoa lhe deve um tanto, ele não cobra mais do que a pessoa lhe deve. Se ele deve X, ele paga o X que ele deve às pessoas. Geralmente quem não costuma pagar as suas contas não é tzedik, não está na posição correta segundo o olhar do Eterno. Porque se você deve o seu irmão, você é injusto, a não ser quando você não tem esta condição realmente de pagar. Mas se você tem como pagar, você tem que pagar suas dívidas para você ser um homem justo. Outra coisa também, não é só na ocasião da pessoa que deve, não. Se alguém te deve, você está ali assolando aquela pessoa, querendo receber mais do que deve, você também não é tzeduk, ou tzedik, você não é justo. Amém? Vocês estão entendendo um pouco a questão da justiça? A questão da justiça é não ter dois pesos e duas balanças, ou duas medidas. O que é dois pesos e duas medidas? É a pessoa que altera a sua palavra, altera as suas contas, né? Ô irmão, você tem que me dar 15 reais. Aí passa um tempo eu falo, não irmão, é 20, né? Isso é dois pesos e duas medidas. Também, um outro exemplo, a pessoa te diz, olha, vai lá no irmão Abraham e pede a ele para que ele possa enviar algo X. Além do X que você falou, você coloca um Y, né? Você dá uma crescidazinha. O irmão pediu aqui para me pegar 30 reais, sendo que o irmão que pediu era 20, você cresceu 10. Isso é dois pesos e duas medidas. Ambas as coisas são abomináveis aos olhos do Eterno, amém? Bom, além de Noá ter sido homem justo, sabe por quê, irmãos? Mesmo sem ter algumas regras, vocês sabiam que em toda a civilização, mesmo dentre os próprios índios, existe lá a ação justa, a ação correta e a ação incorreta? Para todos os povos existe a ação, a infração, porque cada povo tem a sua própria regra. Mas há uma coisa dentro do ser humano que é algo divino, que a pessoa já nasce com essa capacidade de entender que, mesmo sem ninguém falar, que o que ela está fazendo está prejudicando alguém. Porque quando as escrituras são resumidas em tudo aquilo que você não quer que faça a ti, não faça ao seu irmão, isso é uma regra básica para todos os povos, seja um povo que tem a Torá, seja um povo que não tem a Torá. Eu sei que algo está prejudicando meu irmão. Eu sei que algo que eu estou fazendo não agrada, né? Estou lesionando de alguma forma. E isso todos os povos da terra têm esse conceito, essa consciência, porque o homem tem o quê? Tem um tribunal dentro de si. A diferença entre nós e os animais é que o homem tem um tribunal dentro dele. E esse tribunal tem um juiz, tem um réu, tem as próprias testemunhas. Quando você vai fazer algo e a sua mente te condena, é porque o homem tem um juiz dentro de si. E esse juiz que o homem tem dentro de si, começa a falar, isso que você está fazendo, acusa na hora.
a gente pode até não dar ouvido, mas que na hora vem no pensamento que é errado. Os animais não têm essa consciência. Os animais são considerados irracionais nesse sentido, que os animais, eles não têm a capacidade de medir os seus atos. Eu não vou fazer isso porque vai gerar isso. Os animais não têm. Por mais que eles tenham um instinto e eles aprendam na pancada que algo é errado, ele só sabe que ele não pode fazer aquilo, mas ele não tem noção das suas consequências. O homem tem. Então Noé, ele era homem justo, mas as escrituras também dizem que ele era reto. Essa expressão reto no hebraico vem de tamim. Tamim quer dizer alguém que é íntegro. E depois eu quero discutir um pouco sobre integridade. Íntegro ou tamim quer ser reto, corresponde no hebraico ser completo, perfeito, de acordo com a verdade. Então, se nós explorarmos essas duas expressões sobre a vida de Noé, tzedik tamim, justo e reto, nós entendemos então que quando a palavra diz que ele era justo, diz que ele estava na posição correta. E quando diz que ele era tamim, íntegro, reto, quer dizer que ele estava completado, ele estava em perfeição, né? De acordo com a verdade. Então está na posição correta, de acordo com a verdade. A verdade é o quê? É o padrão moral. A verdade é o padrão moral. Por quê, irmãos? Porque a palavra diz que os mandamentos do Eterno, Salmo 119, é a verdade. Ou seja, qual era o padrão moral, o padrão mais elevado que Yeshua empregava nas suas ministrações, nos seus ensinamentos? Vocês sabem aonde Yeshua recorria para dizer que as suas palavras tinham validade ou não tinham validade? Ou se aquilo que estava sendo ensinado na sua época tinha validade ou não? Aonde Yeshua ia recorrer? Qual é o padrão mais elevado para se dizer que algo é verdadeiro ou não? Vocês sabem dizer? Não era o juiz. Alguém sabe? Quando Yeshua queria dizer que algo que ele estava ensinando estava de acordo com a verdade, ele recorria aonde? Às Escrituras, à Torá. Yeshua, quando ele falava com autoridade, porque ele já começava assim: está escrito, né? Assim diz o Taná, assim diz a Torá, ou está escrito na lei, na Torá, na instrução. Então Yeshua, nos seus ensinamentos, deixa transparecer que o código padrão mais elevado para se julgar é a própria palavra do Eterno. São os livros inspirados. Então, como você pode saber se você está andando em retidão? Se você é um homem íntegro, ou seja, tamim. Tamim quer dizer estar perfeito de acordo com a verdade. Então, muitas pessoas estão perfeitas de acordo aos seus próprios olhos. Não é verdade? Tem pessoas que estão justas, justifica suas próprias obras, mas este não é o padrão mais elevado de juízo. O padrão mais elevado é a própria palavra do Eterno, são as Escrituras. É nelas que você tem que saber se você é um homem íntegro e um homem reto. Íntegro quer dizer aquilo que aquele que não deixa ser violado. É algo inviolável. Se manter íntegro é se manter intocável pelo mal. E a palavra diz que Noé foi um homem escolhido. Se você contar a genealogia em Bereshit capítulo 5, de Adão até Noé, são exatamente 10 gerações de Adão até Noé. Noé foi o 10º depois de Adão, e um homem capacitado, escolhido para iniciar uma nova geração. Muitas vezes você é o 10º, espiritualmente falando, da sua geração, da geração dos seus antepassados, que muitas vezes serviram à idolatria, serviram a pedra, a pau, serviram às mentiras de Babel. Mas quem sabe você não é um Noé na sua família?
Quem sabe você não é escolhido para começar a quebrar esse vínculo e começar uma nova geração na sua família. Então muitas vezes a palavra ela está escrita para nós aplicarmos. Sabe qual é o grande problema? É que a gente não aplica a palavra para os nossos dias. Você pode ser um Noar. Você pode ser uma pessoa escolhida desde que você seja íntegro e reto. Você seja justo, sedique. E o Eterno pode usar a você para iniciar um novo ciclo na sua casa, na sua família. E levar consolo para os seus filhos. Nós sabemos que Noá gerou 3 filhos: Shem, Ham e Afet. Shem, Ham e Afet. Você pega as iniciais de Shem, Ham e Afet, traz ao contrário, nós temos codificado o nome Yeshua, Yehoshua. Noá, quando ele foi escolhido para ser consolo, nos nomes dos seus filhos está ali o nome do próprio Yeshua, que é o verdadeiro consolo, amém? Yeshua é o nosso consolo, Ele é o nosso descanso. Então, essa expressão, tamim, vocês lembram do que ficava no peitoral do sacerdote? Lembram-se? Não, tinha as 12 pedras, né? Que era chamado também, vem dessa raiz, justiça, andar reto, tinha que estar no peito. Você sabia que no peito do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, havia 12 pedras preciosas, simbolizando o quê? As 12 tribos de Israel. Mas nos seus ombros também havia 6 pedras preciosas de cada lado, simbolizando o quê? As mesmas 12 tribos de Israel. Ou seja, o sacerdote tinha que andar com a representação das 12 tribos de Israel no peito e nos ombros. Isso representa o quê? Ele era o representante espiritual do povo. Ele tinha que andar com a tribo de Israel no seu coração e carregar nos seus lombos, nas suas costas. Ou seja, todo o peso espiritual das tribos de Israel, das 12 tribos, estavam sobre os seus ombros. Ele tinha a responsabilidade espiritual sobre o povo de Israel, mas tinha que andar também no seu coração, porque o seu ofício tinha que ser cumprido com amor. Amém? Então o Eterno mandou colocar 12 pedras preciosas no peito e 12, 6 em cada lado dos ombros, porque ele tem que carregar o peso, mas fazer isso com amor, por chamado de Hashem. Bom, versículo 11 diz assim, no capítulo 6: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Elohim, e encheu-se a terra de violência. Veja bem, quando diz que a terra estava corrompida, aqui tanto entra o pó da terra, como entra também os habitantes. Porque o homem contamina a terra que pisa. Vocês sabiam disso? O homem contamina a terra que pisa. Existe uma espiritualidade na terra de Israel, em Eretz Israel, ali, naqueles termos, existe um mistério. E eu não vou revelar aqui o motivo desse mistério, mas eu vou falar o que acontece, mas não vou falar o porquê acontece, porque está sendo um tema de um novo estudo que eu estou fazendo. Bom, existe uma força espiritual lá dentro da terra de Israel, que a própria terra expulsa os ímpios. Vocês sabiam disso? A terra de Israel, existe uma espiritualidade naquele lugar tão grande, que o Eterno falou: se vocês praticarem as mesmas obras das nações que eu expulso diante de ti, esta terra também vos vomitará. Então, essa terra, essa expressão de vomitar, é uma repulsa que a terra cria, que expulsa. Ninguém conseguiu prevalecer na terra de Israel. Vocês já repararam?
Lá já foram, a cidade de Jerusalém já foi tomada pelos sarracenos, já foi tomado pelos otomanos, já foi tomado pelos gregos, já foi tomado pelos romanos. Essa terra já foi tomada pelos árabes, e assim, irmãos, os próprios judeus, hebreus, tomaram a terra e foram expulsos de lá. Então, se Hashem não fizer o que está proferido, que vai enviar um espírito para purificar os pecados, nem os judeus conseguem também permanecer naquele lugar. Então tem algo, uma espiritualidade muito grande ali. E a palavra diz aqui, no versículo 11, que a terra, porém, estava corrompida diante da face do Eterno e encheu-se de violência. E viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A terra estava corrompida porque a carne, toda a carne havia sido corrompida. O que é corrompido? O que é essa expressão corrompido? Quer dizer, essa expressão no hebraico é sharad, assolado, destinado à sepultura. Ou seja, o salário do pecado é pecado é o que? Transgressão da lei. E todos aqueles que transgridem a lei irão perecer, morrer, ser destruído. Então a terra estava corrompida, e a expressão no hebraico vem de assolado, arruinado, destinado à sepultura. Quando os habitantes da terra se corromperam, eles automaticamente estavam andando para a sepultura. Só que o ímpio não enxerga isso. O ímpio, ele não consegue ver que ele está indo para a sepultura. Ele acha que os seus caminhos são mais espertos, os seus caminhos são melhores, as suas escolhas são mais bem-aventuradas, mas eles são cegos, estão caminhando para a sepultura. Então o fato do Eterno ter destruído a terra foi por causa da corrupção que havia na terra antes de Noé. Bom, no versículo 14, ainda no verso 11, diz que a terra estava corrompida e encheu de violência. Essa expressão no hebraico para violência é Hamas. Quem aqui já ouviu nos noticiários um grupo islâmico, o grupo radical islâmico da religião muçulmana, que existe lá na faixa de Gade, entre os palestinos, e há um grupo lá terrorista. Esse grupo não aceita Israel estar habitando nas suas herdades. Então o que acontece? Eles querem expulsar os judeus daquela terra a qualquer custo, e eles não respeitam a decisão da ONU, eles não respeitam a decisão das Nações Unidas, de que Israel merece uma pátria e tem que estar ali. Então eles criam todo esse terrorismo, essa guerra, e este grupo se chama exatamente Hamas, que quer dizer em língua hebraica violência. Imagina um grupo, um partido religioso, que o seu próprio nome já diz, violência. E parece ser algo normal entre os árabes. Parece que a violência é algo natural. Nós sabemos que existem alguns grupos fechados, radicais. Não são todos os árabes, porque os árabes também são filhos de Abraão. Não são todos os árabes, mas existem grupos, ramificações islâmicas que são terroristas. E aonde esse grupo predomina, aonde esse grupo manda, onde eles são maioria, eles impõem a sua religião, e lá não existe igreja católica, não existe igreja crente. Aonde eles são maioria, quem é minoria é extirpado. A intolerância religiosa é muito grande. E vocês sabiam que as mulheres nesses grupos mais fechados são impedidas de estudar? Estudar é privilégio dos homens, e se caso elas estudarem, insistirem em aprender a ler, insistirem em aprender a se alfabetizar, elas podem ter os seus rostos desfigurados por ácidos. Eles jogam ácidos nos rostos, isso é um castigo. Exemplo, qualquer homem pode pegar uma mulher na rua, se ele se entender que ela se insinuou, mostrou o seu rosto para ele pode pegar e espancá-la. Por lei eles são amparados.
Mas Baruch Hashem, que dentro de Israel não existe leis assim. E vocês sabiam, antes de dar a oportunidade para o Yehudá e para o Abraham, que hoje existe só na Europa 50 milhões de árabes? Só na Europa? E vocês sabiam que para um costume, uma etnia ser preservada, precisa de os casais no mínimo terem 4 a 5 filhos? Mas o que está acontecendo há muito tempo na Europa? Cada casal só tem quanto muito 2 filhos. Mas os árabes que estão na Europa têm 10, 15, 20 filhos e é amparado por lei. Sabe o que isso quer dizer? Que daqui no mínimo a 16 anos a cultura europeia estará sendo extirpada e a cultura muçulmana será colocada lá dentro. Sabia o que os presidentes europeus estão falando? Os primeiros ministros? Que o Islã está ganhando esta guerra sem espada, sem guerra. Eles estão ganhando na quantidade de pessoas e de filhos. E você sabia que no Brasil, em 2 décadas, quadruplicou o número de islâmicos só na cidade de São Paulo? Milhares e milhares. Ou seja, daqui a 50 anos o mundo é islâmico. E aonde eles são a maioria, não há tolerância religiosa. O Yehudá pode falar? Isso. Não, isso aí já é uma palavra árabe, né? Não é hebraico, não. Hamas. Isso. A palavra, mas o grupo não. Entendeu? Abraham. Infelizmente a Dilma tem essa concepção de entregar Jerusalém aos árabes. É a mesma coisa de falar que os paraguaios têm direito de tomar Brasília, a capital do nosso país, ser entregue a uma nação estrangeira. É um absurdo. Infelizmente a Dilma tem sido pró-árabe e contra o povo de Israel. Isso é falta de cultura, né? Falta ou é falta de cultura, ou é maldade mesmo, ou é já tudo esquematizado, trabalhando para os senhores do mundo atingir os seus objetivos. É verdade, é verdade. Então, irmãos, no capítulo 6, no versículo 14 e o versículo 15, diz assim, que o Eterno dá uma ordem para Noé construir uma arca. Esta arca, ela teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. 300 côvados de comprimento equivale a um campo de futebol, um campo e meio de futebol. Para você ter uma noção do tamanho desta arca, um campo e meio de futebol. Ela era equivalia a um campo e meio de futebol para um prédio de 4 andares era a altura. A altura da arca, um prédio de 4 andares, e essa arca tinha 3 andares. 3 compartimentos. Então você pega um campo e meio de futebol, multiplica por 3, não é verdade? Seria 4 campos e meio, é isso?
4 campos e meio seria, se ela não fosse dividida em 3 andares, teria 4 campos e meio. Como Rachid sabe que uma estrutura tão grande dessa logo se partiria, ele reforça, ele diminui, coloca 300 côvados, um campo e meio, mas faz de 3 andares. E a janelinha tinha um côvado é algo cerca do meu cotovelo, a ponta do meu dedo. Era um côvado quadrado a janelinha, muito pequena, equivalia a um prédio de 3 andares, então comportaria ondas até de 10 metros, batendo de encontro à sua estrutura, não se romperia porque os próprios andares dava mais sustentação às madeiras, né? Então assim, você vê hoje o projeto dos construtores de navios hoje, eles usam um tamanho de 6, né? 6 vezes maior o comprimento do que a largura, 6 por 1. E se você parar para pensar, a estrutura da arca era exatamente 6 por 1. É a mesma que hoje, na tecnologia mais moderna, os construtores de navio chegaram à conclusão que é o formato, a arquitetura mais forte, né? Mais segura, isso aí. Agora, interessante, se você for no épico dos acadianos Gilgamesh, que é os relatos sumerianos, os sumerianos contam a versão deles do dilúvio, e muitas coisas estão na internet acusando que os judeus, os hebreus, copiaram a história sumeriana e criaram a sua própria história. Bom, se os judeus reinventaram essa história, inventaram com uma precisão incrível, porque os analistas modernos fizeram uma matemática para entender se os animais que existiam na época, 7 de pares de animais limpos para um par de animal puro, caberia dentro dessa arca. Chegaram à conclusão que caberia, ainda sobrava espaço. Fizeram todo um conceito para entender se haveria verdade naquilo. Mas no épico acadiano Gilgamesh diz que um nome até parecido com Noar, a versão deles para o dilúvio é que um homem construiu uma arca, mas essa arca ela era redonda, de 60 metros de comprimento. Era um tubo perfeito, redondo, que a largura desse cubo era de 60 metros. Bom, nós sabemos que esse cubo ficaria rodando com a pressão seria muito difícil isso ser verdade. Engraçado, né? Noar está aqui, daqui a pouco Noar está de cabeça para baixo. Então você vê que uma arca quadrada com 14 metros, um prédio, aliás, de 4 andares de altura, a estrutura era justamente para não virar, né, para não tombar e para flutuar. Então, era algo espantoso, né? A engenharia que o Eterno pede para Noar fazer. Noar durou exatamente algo próximo de 100 anos para construir esse grande barco, né? Para que possa salvar a sua família. Capítulo 7, versículo 11 diz assim: eu achei aqui umas curiosidades muito interessantes, porque se você for olhar as épocas em que Noar entrou, em que a água parou, em que Noar saiu, foram épocas de festas bíblicas. Muito antes das festas serem instituídas, o Eterno já agia nessas datas. Olha que coisa incrível. No capítulo 7, versículo 11: no ano 600 da vida de Noar, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu. Então, se você olhar no verso 11, diz assim que no segundo mês, aos 17 dias do mês. Isso aqui estava próximo da festa, né, de Shavuot. Estava ali na próxima festa de Shavuot. Veio essa grande, né, inundação. Então, se você olhar também no capítulo 8, versículo 4, diz assim:
E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. O 7º mês e o dia 17 desse mês, você se lembra alguma coisa? Sucá. A Sucá começa quando? Dia 15. Dia 15 do 7º mês. E a arca, ela repousa no cume do Ararat no dia 17, ou seja, 2 dias depois do início de Sucá, de cabanas, tabernáculos. E nós sabemos que essa é a última festa anual em Israel, justamente no período de levar as primícias, né? De levar as primícias. Então nós entendemos que Noá profeticamente estava habitando na sua Sucá improvisada. Amém? E Noá ficou ali todo o período da festa de Sucá, mesmo sem ser a festa ainda não foi instituída, mas Noá profeticamente estava falando: olha, eu tenho segurança em algo improvisado. Aqui não é minha morada, aqui não é minha casa, mas eu estou habitando aqui, e aqui eu estou seguro. Não é esta a mensagem da Sucá? A mensagem da Sucá era o seguinte: Israel habitando em tendas, não tinha muros fortificados, mas Hashem era a sua força, Hashem era o seu muro, Hashem era a sua segurança. Israel habitando em tenda destruiu nações fortificadas, amparadas por muros. Então, ou seja, a nossa confiança não está em muros, não está em alarmes, não está em grades, não está em portas. A nossa segurança está no Hashem, amém? E você sabe quem é a arca? A arca é Yeshua, é a nossa segurança, é a nossa Sucá, amém? Pode falar. A única diferença é que a Sucá de Moshe se chamava Tevá. A arca no hebraico, a arca que ele usou é Tevá. Não é no sentido do Aron aqui, né? Mas foi um nome diferente, Tevá. Nós entendemos também no capítulo 9, versículo 2, que a partir daqui a carne foi liberada para o consumo. Até então o homem se alimentava de ervas verdes que tinha fruto que dava semente. Essa é a comida do homem. Aquilo que a erva verde produzia com raiz, o homem não comia. O homem só podia comer, segundo o livro de Gênesis, daquilo que tinha, da erva que dava fruto, que dava semente. Então no capítulo 9, versículo 2, diz assim: e o temor de vós, versículo 1, abençoou Elohim a Noá seus filhos e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Olha, sempre o objetivo do Eterno foi que o homem se espalhasse sobre o globo terrestre, né? Encher a terra, é a alegria do Eterno, é o propósito do homem na terra, é encher a terra. Quando o Eterno selecionou duas famílias, duas pessoas que constituíam um casal, Adão e Havá, Adão e Eva, ele disse exatamente, abençoou, ele deu uma brahá: multiplicai e frutificai, multiplicai e enchei a terra. Esse é o propósito. Quando aqui uma nova criação começou, uma nova época, o Eterno falou a mesma coisa: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O versículo 2, aqui, pela primeira vez o Eterno põe o instinto nos animais, esse instinto que a galinha tem de correr de você, do passarinho de voar. Você chega perto, ele voa. Muitas vezes você não quer fazer o mal, mas ele voa, ele tem medo de você. Esse instinto começou a partir do verso 2 do capítulo 9. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra. Aqui dá-se a entender que o instinto, que é algo que protege os animais, esse medo, esse pavor que os animais têm, isso foi o Eterno que pôs, para que os animais, uma autodefesa nos animais. Isso não existia. Não tinha porquê os animais fugirem. Por isso está escrito que quando o Eterno restaurar todas as coisas, o cordeiro vai habitar junto com o leão.
Então o cordeiro não vai fugir mais quando o leão se aproximar, porque não vai ter esse medo, essa maldade, né? Não digo nem a maldade, mas esse instinto protetor nos animais. Então diz aqui: o temor e o pavor de vós irão sobre todo animal da terra, e sobre a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Ou seja, agora vocês vão poder se alimentar deles. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Lembra que quando o Eterno deu a erva verde, realmente deu, mas deu uma restrição. Que tiver raiz você não come, mas que tiver semente você pode comer. Então, da mesma forma, ele deu tudo que se arrasta, tudo que anda sobre a terra e que voa, ele nos deu como mantimento, como a erva verde. Mas claramente tem uma restrição dos animais impuros. Essas carnes nós não podemos comer. No versículo 5, algo muito importante, eu peço para que todos prestem atenção. Tem pessoas que matam animais por prazer de ver o animal morrer, dar setada em passarinho, só pelo prazer de matar. Para essas pessoas, eu tenho um recadinho aqui no versículo 5. Olha o que está escrito: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, o Eterno estava dando o animal aqui por um fator circunstancial. As ervas verdes haviam sido destruídas pelo dilúvio. Noé, por implicação, deveria se alimentar agora de carnes, né? Até a lavoura ser tocada. E diz logo após que ele plantou uma vinha, se embebedou. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que foi por um fator importante. Não tinha ervas, não tinha frutas. Ervas até tinha, porque a pomba voltou com um raminho no bico lá, né? Mas não tinha fruto. Tinha sido tudo tomado. Como a oliveira é uma árvore que é muito difícil morrer, e ela sobrevive por muitos anos, por milênios. Então, por isso é símbolo de Israel, a oliveira, amém? Ou seja, quando a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, o Eterno estava dizendo: olha, estou dando uma nova esperança, estou começando tudo de novo. E sobre Israel, a esperança está onde? A salvação vem dos judeus, ou seja, da oliveira verdadeira. É esta a mensagem profética desta pomba, que o inimigo gosta muito de usurpar esse significado, né? Então nós vemos aqui que foi por um fator circunstancial que Noé passou a comer carne. Mas o Eterno falou: olha, o sangue de todo animal requererei das vossas mãos. Ou seja, se eu mato uma galinha, não sendo para minha sobrevivência, se eu mato por prazer e derramo o sangue dela, eu sou assassino. Eu sou assassino, é isso que o texto está falando. E Hashem vai requerer o sangue daquele animal das minhas mãos. Sabe por quê? Só quem dá a vida é Hashem. Só Hashem pode tirar a vida, não é verdade? Aí o Eterno determinou que um animal vai viver lá seus 3 anos. Aí vai o Hillel da vida, acha por bem abreviar a vida daquele animal. E tem prazer em fazer isso, derramar o sangue inutilmente. O Eterno vai requerer o sangue desses animais das nossas mãos, a não ser para a nossa própria sobrevivência. E isso é algo muito sério. Pode falar, o André? Amém. Amém. Então, ele no mínimo, bom, para finalizar, capítulo 11, versículo 1, vai nos dizer algo sobre a Torre de Babel. Isso é muito sério, porque diz assim, ó: e era toda a terra de um só lábio.
né? E de um só vocabulário. Ou seja, só existia uma língua, um idioma falado na face de toda a terra. Até este tempo aqui. Depois que o Eterno destrói os habitantes da terra com o dilúvio, e agora o Eterno institui uma família para ser o progenitor de toda a raça humana, e ali há algumas gerações até chegar na época da construção da Torre de Babel. Até aquela época só tinha um idioma na terra. Verso 2: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Shiná, e ali habitaram, e disseram uns aos outros: Ei, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Até então todas as construções eram feitas com pedras, né, e cal. Mas aí eles tiveram a ideia de queimar o barro, fazer tijolos e prender com betume, né? Diz um fato que um grande explorador de petróleo, ele descobriu, lendo as escrituras por acaso, que quando a mãe de Moshe pegou Moshe ali no Egito ali e colocou fez uma arcazinha para ele, né, um cestinho, e colocou betume, atou com betume, e ele imaginou: olha, se tinha betume, pode ter petróleo. Mandou um grande explorador de petróleo, eu não lembro o nome dele, ele foi lá na região e começou a fazer explorações lá, e achou quantidades enormes de petróleo, ou seja, tirado pela pista da própria palavra. Amém? Então aqui eles começaram a fazer essa construção, e a Torre de Babel, ela era uma estrutura muito moderna na antiguidade, que era em forma piramidal, com uma escadaria de frente. Esta forma piramidal com essa escadaria de frente era chamado zigurate. E esse zigurate, existiam zigurates menores onde invocavam vocês vão entender o motivo da Torre de Babel, onde adorava as divindades. Então eles tiveram uma ideia sensacional, né? Vamos fazer um ecumenismo, vamos juntar a igreja crente com a igreja católica, com o budismo, com o islamismo, com o judaísmo, vamos juntar todas as religiões. Mas como nós vamos fazer isso? Lógico que não tinha esses nomes dessas religiões, mas cada um tinha um Deus, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer vários zigurates menores, e vamos no centro fazer um zigurate muito grande, onde toda a idolatria, todos os deuses vão ser invocados nesse lugar central. Então o Deus do fulano com o Deus do ciclano vai ser adorado aqui, nesse zigurate central. E esse zigurate central passou a ser chamado de Torre de Babel, né? O nome original de Babilônia Babilu quer dizer porta de Deus, na linguagem deles, porta de Deus, ou seja, o local onde vai ser a via de acesso para todos os deuses. Aí o Eterno falou assim: olha, veja que eles têm um só idioma, eles se entendem muito bem, e agora nada mais será restringido para eles. Tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer. E eles falam assim: vamos construir aqui um local e vamos criar um nome para nós. Olha só o intento. Vamos constituir um nome. Por quê? Uma identidade para nós, para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. O que isso quer dizer? Indo de encontro a tudo que o Eterno ensinou. O Eterno falou para Adão: crescei, multiplicai, né? Enchei a terra. Falou para Noar de novo, deu a Abrahá: frutificai, crescei, multiplicai e enchei a terra. Aí vem Rassatã e fala: não, vamos ajuntar tudo num só, né? E nós sabemos que o mundo está caminhando novamente para a nova Torre de Babel. A Torre de Babel, os judeus que chamam Babilu de Babel, é uma forma sarcástica de falar. Babel, na língua hebraica, é confusão, né? O nome Babilu, que era a porta de Deus, os judeus não. Isso é confusão.
onde se adora muitos deuses, isso não é Babilu, isso é Bavel. Aí apelidaram Babilu de Bavel, vocês estão entendendo? Passou ali a se chamar de Bavel, ou seja, uma confusão. Ali havia orgias, bebedagem. Inclusive nessa paraxá diz que Noá se embebedou, né? E seu filho Ham, né, ouviu bêbado e foi depois amaldiçoado, porque houve algumas coisas que são discutidas até hoje no meio judaico. Há já rabinos que dizem que Ham, quando a palavra diz que ele viu seu pai nu, conheceu a nudez de seu pai, ele teve relação sexual com seu pai bêbado. Por isso essa indignação tão grande de Noá, a ponto de amaldiçoar a geração dele inteira. Outros rabinos dizem não houve relação sexual, porque o pai era um sacerdote, então só de ver a nudez e desdenhar um crime grande, porque diz também que os outros dois irmãos viraram o rosto para não ver a nudez, né? Então era nudez realmente de ver, e existe essa polêmica até hoje. Mas uma coisa no Midrash, o Mishnah, ela traz para nós, que é uma frase, é um exemplo, não é verdade, mas é uma ilustração para ilustrar uma verdade. Então ele diz assim, que quando Noá plantou uma vinha, Satã veio ceiar, brindar com ele, e trouxe 4 espécies de animais, um cordeiro, um leão, trouxe também um porco e um macaco, e veio brindar com Noá. Isso é uma história para ilustrar uma verdade. E segundo os rabinos, quando você toma um copo de bebida forte, você fica manso como um cordeirinho. Mas se você toma 2 copos, você fica bravo como leão. Se você toma 3 copos, você deita e rola como um porco. E se você continua a beber, você faz macaquice como um macaco. Isso é a sabedoria judaica. Eu só discordo da sequência. Eu acredito que a pessoa, quando toma um copo, quando começa a beber, na realidade, fica realmente manso como um cordeiro. Mas depois, o segundo copo que ele fica engraçado como um macaco, ele começa a fazer piada, a rir de tudo. No terceiro, ele fica bravo como um leão, aí começa a querer brigar, não pode nem encostar, pode nem falar nada, que ele é o fortão, o bravão, e começa a cantar vantagem. Agora continua bebendo, ele deita e rola como um porco, só muda a ordem, né? Mas o princípio é verdade. E você sabe por que dá briga nos bares? O que está na fase do macaco, que é o gozador, acha graça de tudo, vai brincar com o que está na fase do leão, o bravão, o machão. Aí dá briga e dá morte, por isso essas coisas acontecem. Então, isso tudo para ilustrar que Noá exagerou. Noá realmente exagerou. Foi tomando um, foi tomando 2, foi começando a ficar alegre demais, e chegou ao ponto de ficar nu e perder a noção do que estava fazendo. Então existe esse ensinamento no meio do judaísmo, que é muito interessante. Bom, finalizando de verdade, no versículo 7, vamos ver o Shavuot ao contrário. Shavuot no Shavuot ao contrário. Vocês já acharam a festa de Shavuot às avessas, Shimon? Ao contrário? Vou mostrar para você. Aqui no capítulo 11, versículo 7, diz assim: o Eterno falou: eia, desçamos, confundamos a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Eterno espalhou dali sobre a sua face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Bavel, confusão, porque ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Eterno sobre a face de toda a terra. Bom, nós sabemos que quando o Eterno abençoou o povo lá em Shavuot, festa de Pentecostes, o Eterno deu línguas idiomáticas para se entender, para que a pregação não ficasse sem entendimento. Então foram línguas idiomáticas. Aqui o Eterno deu o mesmo dom, deu línguas também, só que para ninguém entender ninguém. Por isso que eu brinquei e falei que é Shavuot ao contrário. Então lá em Jerusalém, o Eterno dá o dom para você entender as línguas
para que haja edificação espiritual. Mas aqui o Eterno deu línguas para que haja realmente essa confusão que nós estamos vendo nas igrejas no dia de hoje. É Babel. Um fala para cá, um fala para lá, outro fala para cá. Aí o que você tem que fazer? Eu vou sair daqui, eu não entendo o idioma desse pessoal. Como que eu vou construir minha fé, sendo que eles falam uma língua que eu não entendo? Né? Então aqui é Shavuot às avessas. É para que haja confusão mesmo. Então, olha a diferença do verdadeiro dom de língua. Eu acredito nos dons espirituais, eu acredito nos novos dons, mas línguas idiomáticas, para que haja edificação daquele que não entende o seu idioma e Hashem precisa de pregar para ele, amém? É este o dom de línguas que nós cremos, mas muitas pessoas estão com Shavuot lá de Babel, achando que estão com Shavuot, Pentecoste lá de Jerusalém. Lá de Jerusalém todo mundo se entende, lá de Babel ninguém entende ninguém. Amém? Baruch Hashem, alguém pediu oportunidade? Chamado língua dos anjos. Olha, línguas idiomáticas. Língua estranha vem de estrangeira, língua estrangeira. Estranha não é porque não é conhecido, é uma língua, vem estranha de estrangeira. Então são línguas idiomáticas faladas nas nações. Tanto que lá nessa festa tinha uma reunião de judeus de todos os cantos da terra que, tendo sangue judaico, costume judaico, por nascer em Roma falava o latim, por nascer na Grécia falava o grego. Então eles estavam lá, eles falavam: olha, não são todos esses homens galileus, como é que nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua, no nosso próprio idioma? Amém? Então foi para que a palavra fosse apregoada. Não foi para que eles ficassem lá mostrando um excesso de santidade por falar algo mistério. Eu costumo falar uma coisa, que são 9 dons. Por que em todas as igrejas você passa só existe um, o de línguas? E o de maravilhas? Cadê o de ressuscitar os mortos? Que são maravilhas, sinais, né? Cadê o dom, os outros 9 dons em si? Por que todos só tem este? Porque este, eu posso falar um idioma aqui enrolado e falar que é o Eterno está me dando, você não vai conseguir me dizer, me desmascarar. Mas se eu falo, se eu tenho o dom de sinais, vou ressuscitar um morto e o morto não ressuscita, fica óbvio que eu não tenho o dom. Então todos procuram este que externamente não pode ser detectado. Você está entendendo? Isso é uma como é que se diz? Charlatanice, né? Eu falo que eu tenho, como é que você vai saber se eu tenho ou não tenho? Nós sabemos por causa dos estudos da palavra do Eterno, que não é isso, o propósito não é esse. Isso, mais ou menos isso. Até ali todos falavam, não era hebraico, não tinha o nome hebraico, tá? O nome hebraico vem de Ivrit, o idioma era este, mas o nome que se chamava, tinha outros nomes, mas todos falavam a mesma língua, tá? Amém? Baruch Hashem. Não, Abraham, eu discordo, porque o dom de língua mencionado nas escrituras não é um talento que você pode estudar e falar, porque Shaul falava várias línguas. Não, isso não é um dom, no sentido dos 9 dons espirituais, são presentes, você não estuda para ter, por exemplo, você é agraciado, pela misericórdia do Eterno, ou seja, você nunca falou inglês e de repente o Eterno pode te usar em inglês para você entregar um recado. É nesse sentido. Não é facilidade linguística, não se trata de estudar. Aí é talento.
Aí é talento. Talento é a facilidade que você tem para alguma coisa. A gente conhece algumas histórias assim. Olha, resumindo, por exemplo, o dom de profecia, o dom de mestre, isso não é um dom, isso é um chamado para mestre. Ninguém tem dom de ser mestre, isso não é um dom, isso é um chamado, uma capacitação, um talento que você tem. O mestre, por exemplo, para ele ensinar, ele tem que estudar muito, perceber para poder destacar. O dom de profecia é um dom, porque o cara que vai fazer uma profecia, ele não estuda, ele não elabora a profecia, vem e ele faz, e aquilo realmente acontece, é do eterno, o verdadeiro profeta que eu estou falando. Então, quem vai passar uma profecia não estuda, não depende dele, depende do eterno, mas o que vai ensinar, depende dele estudar para ensinar. Então, por mais que ele tenha vocação, ele tem percepção, mente para entender o que está escrito e de ensinar. Isso é um talento que ele tem, que o eterno explora. Agora o dom não, o dom é um presente, você ganhou, você não merece, você faz sobrenaturalmente aquilo, é sobrenatural. A pessoa que faz uma profecia é sobrenatural, entendeu, Pedro? Não consiste, porque senão o Bento XVI, ele tem dom de língua, ele tem um dos 9 dons espirituais, porque ele fala muitos idiomas. Se não me engano, o Papa João Paulo II falava 16 idiomas. Então ele teria um dos dons lá, dos 9 dons espirituais. Não se trata de estudar e ter facilidade, isso não é dom, no sentido espiritual. Os 9 dons, já fala 9 dons espirituais, são coisas que você recebe, que é sobrenatural, você não sabe explicar. A palavra diz que foi onde passava, a sua sombra curava. E Shaul estava pregando, o homem cochilou, porque ele estendeu, se empolgou. O homem estava cochilando na sacada, caiu, ele foi lá embaixo e ressuscitou. O homem botou o homem vivo de novo. Então, isso também é um dom, uma virtude do Eterno. Então eu quero dizer, os 9 dons descritos nas Escrituras não são coisas que você estuda para ter, é uma santidade e vem pela vontade do Eterno. Ele te escolhe e fala: a ela eu vou dar o dom de milagres, a esse eu vou dar o dom de profecia, a esse eu vou dar o dom de, quando ele precisar de falar em um idioma, ele vai falar, mesmo exemplo, quando termina, a pessoa não sabe dizer por que falou, nem entende. Ela mesma não entende o que ela está falando, mas as pessoas entendem. Amém? Baruch Hashem.